No último vídeo eu trouxe para vocês os perigos de se consagrar ayahuasca, sendo um deles a dissociação de consciência. E eu falava também a respeito, né, da questão de evitar consagrar ayahuasca com muita frequência, respeitar um tempo médio e perguntar para a medicina qual é o tempo ideal para você, porque esse é um diálogo que você só pode ter com a medicina. Nenhum dirigente de casa nenhuma pode te dar essa orientação, tá? Por mais que ele seja ali um mestre, seja lá de onde, você precisa dialogar com a medicina e a medicina que precisa te responder isso, tá bom? Estabelece esse vínculo com a ayahuasca para que a ayahuasca ela possa contatar direto com você sem intermediários. Não precisa muita gente entrando no teu processo e entrando na tua cabeça para direcionar aquilo que tu recebe. Então, é um diálogo direto com a própria medicina, com o espírito da ayahuasca, tá? Que vai te direcionar. A gente tem um adendo, a gente abre um parêntese quando fala de tempo, tá? Eu falei para vocês, gente, é muito perigoso, pode dissociar a consciência, pode tirar do estado presente. Mas observe que eu preciso abrir um parênteses, tá? A gente precisa entender e respeitar a diferença de se consagrar a ayahuasca para fins religiosos, o uso ritualístico religioso da Sagrada Medicina Ayahuasca e o uso terapêutico, por exemplo, da Sagrada Medicina Ayahuasca, né? A medicina ela pode estar sendo oferecida para vocês nesse formato religioso, né, dentro de religiões como a União do Vegetal, a Barquinha, o Santo Daime, Umbandaime e até próprio, eu posso considerar aqui dentro também a medicina dos indígenas, né? Então, quando a gente bebe a ayahuasca direto da fonte dos indígenas. Por quê? Porque para os indígenas aquilo é a religião deles, não importa qual é a etnia que a gente está falando, tá? Então, independente de que etnia, independente de onde esteja essa etnia situada em qualquer lugar do mundo, eles têm a religião deles que é praticada dentro daquela etnia, por aquela aldeia, por aquela tribo específica. Então, quando eles consagram a ayahuasca, é dentro dos preceitos deles, dos dogmas, das doutrinas, e isso vale para todas as religiões que eu citei aqui, certo? Preceitos, dogmas, doutrinas. Existe toda uma hierarquia, né? Existe todo um preparo que ele é realizado de uma maneira mais espiralada, ele é realizado de uma maneira até um pouco mais linear. Entenda, todo processo de desenvolvimento evolutivo, ele não é linear. Ele não tem como ser linear. Todo processo de desenvolvimento evolutivo é aleatório, tá? Se você quiser buscar linearidade dentro da sua evolução, você não vai conseguir evoluir de fato, porque você vai perceber que você vai se cobrar demais e você vai conseguir muito pouco de si mesmo. Então, todo processo evolutivo é um processo aleatório. Porém, dentro das religiões existe uma certa linearidade. Então, muitas vezes, dentro da religião, se faz necessário a consagração da medicina com uma certa frequência, tá? Mas, geralmente, essas pessoas que estão dentro das religiões, elas levam um estilo de vida muito fechado, muito restrito a seus dogmas e as suas doutrinas. Então, quem é da União do Vegetal, quem é da Barquinha, quem é do DV, quem é do Umbandaime, quem tá ali no chão de terreiro o tempo todo, os próprios indígenas, cada um nos seus cantos, eles têm um estilo de vida e eles adotam uma filosofia de vida que é muito ó-centrada. É diferente das casas aqui no centro, na cidade, que oferecem, né, a medicina da Sagrada Ayahuasca. Então tem que ter esse cuidado. Onde é que eu vou consagrar a Ayahuasca? Primeiro ponto. Dentro dessas variadas casas que oferecem a Ayahuasca, vocês vão notar que a grande maioria delas são centros universalistas, né? Então, espiritualidade universalista não vai ter uma religião específica, vai ser uma coisa mais aberta, mais ampla. É uma coisa onde você pode exercer melhor a sua liberdade, a sua individualidade, buscar a sua maestria, sem a necessidade de ter ali aquela tudo muito compilado em dogmas, sabe? Então, você busca a sua maestria através de si mesmo, daquilo que você aprende diariamente na sua própria experiência de vida, né? Mas geralmente essas casas elas não são dogmáticas, elas não são, né? Elas não impõem preceitos a serem seguidos constantemente, elas não proíbem você de determinadas coisas, né? Porque dentro das religiões a gente sabe, a pessoa ela não pode beber, ela não pode, né, tá frequentando locais determinados, tudo é muito mais restrito. E não é o que acontece quando a gente está dentro de uma linha mais terapêutica, né? Mais universalista, mais neo-xamânica, como algumas pessoas chamam, né? O neo-xamanismo. Então a gente precisa entender que ali dentro, onde existe dogma, doutrina e existe uma religiosidade. E a ayahuasca é utilizada para os fins religiosos, para os fins de, ó, manter ali a pessoa, ó, centrada naquela disciplina daquilo que ela está buscando. O que é diferente aqui fora. Aqui fora você tem o campo inteiro aberto à sua disposição. E aqui fora você pode tudo, mas tem que ter um cuidado nesse eu posso tudo. Porque nesse eu posso tudo, muita gente se perde, entende? Então você precisa também compreender um pouco melhor qual que é a diferença da religião, né? Da ayahuasca sendo associada às religiões, da ayahuasca sendo associada ao neo-xamanismo. Como que eu me insiro, já que eu quero começar a consagrar a ayahuasca? O que é que se encaixa melhor para mim? Aí eu posso começar visitando uma religião e depois o neo-xamanismo? Posso. Posso ir no neo-xamanismo primeiro, depois visitar uma religião? Posso. E ali eu vou sentir aonde que eu me adapto melhor, aonde que vai fluir melhor para mim e vou permanecer no espaço aonde eu me sinto mais segura e mais confortável. Não existe certo, não existe errado, tá?
Existem espaços onde a gente se sente bem, se sente seguro, se sente confortável. E é nesse lugar onde a gente deve permanecer, que é o lugar que a nossa alma vai encontrar espaço para que ela possa crescer, florescer, né? Frutificar e espalhar o bem através dos seus frutos. Então, de nada adianta você estar indo para um lugar, você estar frequentando um determinado lugar. Não importa se você vai 2, 3 vezes na semana, se você vai toda semana, se você vai uma vez no mês, se você vai uma vez a cada 6 meses, se você vai uma vez no ano. Isso é o que menos importa. O que importa verdadeiramente é qual a diferença que esse local e essas pessoas elas têm feito na sua vida. Como é que você se sente diante daquilo e como é que você entra naquele lugar e como é que você sai daquele lugar. E principalmente, o que é que de bom que você consegue extrair dali e espalhar mundo afora quando você finalmente vira as costas para aquele movimento.